Cenas como estas são cada vez mais comuns, mas você sabe o que fazer nessa situação? O objetivo principal em uma situação como esta é socorrer sem se ferir ou se tornar outra vítima do acidente. Para isso, vamos seguir 6 passos fundamentais. Primeiro, observe atentamente o ambiente do acidente e onde se encontra a vítima. Identifique riscos imediatos de ameaça à vida. Segundo, alerte o local do acidente pedindo ajuda a outras pessoas e, se necessário, peça ajuda aos serviços de emergências. Aproxime-se da vítima com segurança e, se possível, afaste os riscos da mesma. Ou, se for possível, retire a vítima do local. Terceiro, avalie a gravidade da vítima e se o local está seguro para iniciar os primeiros socorros. Quarto, inicie os primeiros socorros constatando se a vítima está consciente e se respira, para depois cuidar de outras lesões. Quinto, trate as lesões da vítima e retire a vítima do local adequadamente em direção ao veículo de transporte ou a uma sala de atendimento médico. Sexto, transporte a vítima para um hospital adequado ao tipo de lesão que possui. Veremos estes passos separadamente a seguir. Primeiro, observe e identifique riscos como fumaça, fio solto, calor, cheiro forte de produtos, sinais de desabamento ou inundação no local do acidente. A existência de riscos como estes exige muita cautela para você não se ferir. O socorrista deve chegar até a vítima preservando a sua vida. Lembre-se que o princípio fundamental é o socorrista não se tornar a segunda vítima, pois o atendimento ficará mais complexo e o socorrista estará também sob o risco de morrer. Segundo, alertar o local do acidente pedindo ajuda das pessoas ou pedindo ajuda aos serviços de emergências. Lembre-se que os serviços públicos de emergência no Brasil são acionados pelo número 193 Corpo de Bombeiros e 192 SAMU. Em determinados casos, serão necessários 2 serviços no mesmo local. Ao pedir ajuda ao serviço de emergência, lembre-se de identificar, dizer o que aconteceu, os riscos no local, as condições da vítima, tempo aproximado do acidente e o endereço exato do local, como a referência mais próxima e mais conhecida para chegar ao local. Alô, serviço de emergência? Meu colega de trabalho tomou um choque. Mais ou menos uns 5 minutos, parece que ele está inconsciente. O endereço aqui é Rua A, número 100, bairro Lagoa, perto do Parque Ecológico. Ok, muito obrigado. O terceiro passo é o pré-socorro, é chegar à vítima e realizar o atendimento. Para isso, é necessário material de segurança e equipamentos de proteção. O quarto passo é encontrar as gravidades da vítima, realizando os procedimentos adequados. A primeira conduta do socorrista é identificar se a vítima está consciente e se respira. O socorrista deve chamar rapidamente pela vítima 2 ou 3 vezes, observando se o peito da vítima está se elevando e realizando bem os movimentos da respiração. Ei, José, está me ouvindo? Ei, José, o que aconteceu? José? Se a vítima não responde, você deve tocar 2 vezes na vítima no ombro e observar se a mesma reage, observando também se o peito está realizando o movimento da respiração. Se a vítima não reage, o socorrista deve aplicar estímulo doloroso, um beliscão, no ombro, e continuar a observação se o peito está fazendo o movimento de respiração. Isto por 10 segundos.
Uma vítima que não reage ao chamado, ao toque e ao estímulo de dor, deve ser considerado que está inconsciente, sendo uma emergência, ou seja, a vítima necessita de socorro em menos de 5 minutos. Caso a vítima inconsciente não movimenta o peito no período de 10 segundos, essa vítima deve ser considerada em PCR, ou seja, parada cardiopulmonar, e o socorrista deve iniciar a RCP, reanimação cardiopulmonar, primeiramente só com compressões no peito. Após 10 segundos, se uma vítima inconsciente não respira, o socorrista deve considerar a parada cardíaca. Deve usar de proteção contra fluidos e secreções para atender a vítima. A vítima deve estar deitada em local rígido, sem colchão ou almofadas, preferencialmente numa maca ou no próprio chão do local. A vítima deve estar com o corpo alinhado para ser aplicadas as compressões. Ajoelhada ao lado da vítima, o socorrista deve posicionar uma mão no meio do tórax da vítima e usar a parte mais dura da mão entre a parte final da mão e o punho, e não a palma da mão. Entrelace a outra mão por cima da primeira, para que a palma da mão fique suspensa. Erga os ombros por cima do tórax da vítima e, com os braços retos, comprima o peito da vítima sem dobrar os cotovelos. Ao comprimir o peito de uma vítima adulta, exerça uma força que rebaixe o tórax no mínimo 5 centímetros. Deixe o peito da vítima retornar completamente para aplicar nova compressão. O objetivo principal da compressão é levar o sangue que sai do coração a cada compressão até o cérebro. Por isso, é necessário manter o ritmo de no mínimo 100 compressões por minuto, para que o cérebro esteja recebendo sangue constantemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Compressões muito lentas ou muito rápidas não permitem chegar sangue adequadamente até o cérebro. Então, aplique a força adequada para rebaixar o tórax e não comprimir lentamente e não comprimir excessivamente o tórax da vítima. Até o serviço de emergência chegar, as interrupções das compressões devem ser apenas para aplicar um desfibrilador externo automático ou, se você for um socorrista treinado com máscara de insuflação boca a boca e com treinamento adequado, para realizar uma respiração boca a boca na vítima. As compressões no tórax só devem ser paralisadas por completo quando a vítima voltar a respirar ou a acordar, o serviço de emergência chegar ao local e assumir a vítima, aparecer um risco de imediato que comprometa a vida do socorrista e da vítima, exemplo, um incêndio ou uma inundação, o socorrista perder a força para continuar a comprimir a vítima, uma ordem médica ou uma ordem militar determinar para parar a RCP. Quando as lesões da vítima indicam impossibilidade de retornar à vida, como, por exemplo, uma decapitação ou uma rigidez cadavérica, ou seja, o corpo já é um cadáver. As compressões de RCP em crianças devem ser realizadas com apenas uma mão para não causar lesões no tórax da criança. A profundidade de rebaixamento do tórax na criança deve ser no mínimo de 4 centímetros. Todas as demais recomendações devem ser mantidas. Lateralização de uma vítima inconsciente. Caso uma vítima inconsciente fique deitada em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, pode ocorrer um engasgo devido às secreções da boca ou pela própria língua que tampa a passagem do ar. O socorrista deverá lateralizar a vítima, ou seja, virá-la de lado,
ocasionando o escoamento dos líquidos da boca e o desvio lateral da língua, deixando passar o ar. Para lateralizar a vítima, protegendo a coluna, ajoelhe ao lado da vítima. Levante o braço da vítima que está longe de você. Coloque o braço da vítima que está perto de você na axila da vítima. Dobre o joelho da vítima que está próximo de você. Com uma de suas mãos, carregue a cabeça da vítima ao mesmo tempo que virar o joelho da vítima, virando-a completamente. Posicione o braço da vítima e abra a boca para escoar secreções e desviar a língua da vítima. Agora que você sabe o que fazer nas compressões torácicas, vamos ver o que não fazer. Não faça compressões com a vítima sob colchões ou almofadas. Não faça compressões com a vítima desalinhada. Não faça compressões se estiver em pé ou semi-sentado, exceto se a vítima estiver numa maca de altura adequada. Não faça compressões fora do meio do peito da vítima. Não faça compressões com a palma da mão. Não faça compressões lentas ou rápidas demais. Não demore mais de 10 segundos para retornar a comprimir o tórax da vítima após qualquer procedimento. Um desfibrilador externo automático é um aparelho que fornece um choque capaz de reanimar o coração da vítima, voltando a bombear o sangue novamente. Caso chegue para o socorrista um desfibrilador externo automático, o socorrista deverá parar a reanimação cardiopulmonar, ligar o aparelho, seguir as instruções do aparelho, aplicar a tecla de choque somente quando o aparelho recomendar, realizar a reanimação cardiopulmonar sempre que o aparelho indicar e sempre após cada choque realizado. As compressões no tórax, juntamente com as insuflações na boca da vítima, completam a reanimação cardiopulmonar. As insuflações na boca da vítima devem ser realizadas quando o socorrista realizou um treinamento prático em curso de reanimação cardiopulmonar, o socorrista possui uma máscara de insuflação de ar boca a boca que protege o socorrista de secreções da vítima. A recomendação para todos os socorristas é usar a máscara de insuflação de ar boca a boca como barreira de proteção para o socorrista. Caso mesmo optar por fazer uma insuflação de ar boca a boca sem barreira de proteção, deve estar ciente dos riscos de contaminação que estará exposto. Para realizar a insuflação de ar na boca da vítima com barreira de proteção, o socorrista deve posicionar a máscara de insuflação na face da vítima, incluindo a boca e o nariz. Levante delicadamente o queixo da vítima. Preencha a boca com ar do ambiente moderadamente e insufle através da máscara por apenas 1 segundo. Observe se o tórax se elevou, confirmando a chegada de ar nos pulmões. Aplique mais uma insuflação e reinicie as compressões torácicas. O socorrista deverá contar as compressões até 30, 1, 2, 3, parar 4, 5, e 6, repetir 7, 2 8, insuflações 9, de ar 10, 11, pela 12, máscara de 13, insuflação, 14, 15, 16, formando um 17, ciclo 18, de 19, reanimação 20, cardiopulmonar 21, 23, de 30 24, compressões 26, 7, para 8, 2 9, insuflações de ar pela máscara.
Conte as compressões em voz alta para saber se completou a contagem certa de 30 compressões. O socorrista deve realizar 5 ciclos completos de RCP, de 30 compressões e 2 insuflações e avaliar se a vítima respira por 10 segundos. Caso a vítima não respira, deve continuar os ciclos de RCP. Para o socorrista saber se completou todos os 5 ciclos de RCP, ele deve, a cada 30 compressões, substituir o número 30 pelo número do ciclo que está comprimindo e aplicar 2 insuflações de ar entre cada ciclo. Para realizar a insuflação de ar na boca da vítima sem barreira de proteção, o socorrista deve, na vítima adulta ou criança, pinçar o nariz da vítima, levantar delicadamente o queixo da vítima com uma mão na testa e outra no queixo, posicionar a boca na boca da vítima, preencher a boca com ar do ambiente moderadamente e insuflar na boca da vítima por apenas 1 segundo. Observe se o tórax se elevou, confirmando a chegada de ar nos pulmões. Outro fator de ameaça à vida são os sangramentos e as hemorragias. Sangramento é a saída de sangue por ruptura de um vaso sanguíneo, seja veia, artéria ou um capilar. Hemorragia é um sangramento que não cessa após tentativas de contê-lo. Se um sangramento ou hemorragia sai de uma artéria, chamamos de sangramento arterial ou hemorragia arterial, sendo de classificação de gravidade alta, e exige que os primeiros atendimentos ocorram em menos de 5 minutos. Se um sangramento ou hemorragia sai de uma veia, chamamos de sangramento venoso ou hemorragia venosa, e sua classificação pode ser de gravidade média a alta, e exige que os primeiros atendimentos ocorram de 5 a 10 minutos. Se um sangramento ou hemorragia sai de um capilar, chamamos de sangramento ou hemorragia capilar. E sua classificação pode ser gravidade baixa a média, podendo os primeiros atendimentos ocorrerem de 10 a 30 minutos. Outra classificação importante nas hemorragias é identificá-las se são internas, ou seja, ocorrem dentro dos órgãos e cavidades do corpo, ou se são externas, ocorrem pelos ferimentos da pele. Para suspeitar de um sangramento ou hemorragia interna, observe se a vítima possui hematomas, edemas, se está com endurecimento do abdômen, se há presença de sangue na urina, catarro ou vômitos, se está confusa, pálida, dificuldade de respirar e batimentos cardíacos acelerados. Os primeiros cuidados para um possível sangramento ou hemorragia interna são: identificá-la ou suspeitar de sua existência rapidamente, não permitir à vítima fazer esforço físico, aquecer a vítima, transportar o mais rápido possível ao hospital adequado. A identificação de um sangramento ou hemorragia externa é mais fácil devido à visualização da saída do sangue por um ferimento. Os principais cuidados para um sangramento ou hemorragia externa são: tente conter o sangramento ou hemorragia comprimindo no local do ferimento com um pano limpo por um período de 5 a 10 minutos. Caso o pano encharque de sangue, não o retire, colocando mais panos por cima, evitando de retirar o coágulo que está sendo formado. Coloque mais panos por cima, o quantos precisarem. Se ainda o sangramento ou hemorragia não cessar, e se for em braços e pernas, eleve os mesmos, diminuindo a chegada de sangue no local do ferimento. Persistindo o sangramento ou hemorragia, comprimir pontos arteriais próximo ao ferimento, diminuindo também
a chegada de sangue no local do ferimento. Refaça esses procedimentos quantas vezes necessárias e encaminhe a vítima ao hospital que contenha um cirurgião. Ferimentos são lesões que ocasionaram a destruição da pele, podendo levar a sangramentos e porta de entrada de infecção. O objetivo dos primeiros socorros em ferimentos é proteger o local, ocluindo a entrada de infecção e paralisando os sangramentos se houver. Com um pano limpo e seco, proteja o local do ferimento ocluindo. Não lave o local, pois esse procedimento será realizado no hospital. Enfaixe o local com ataduras ou faixas de panos limpos. Caso exista objeto fixado junto do ferimento, do tipo ferro, faca, espeto, não tente retirar. Pode ocasionar mais sangramentos e mais lesões. Faça um curativo em volta do mesmo. E encaminhe a vítima ao hospital que contenha um cirurgião. Queimaduras. As queimaduras são lesões de deformidade devido à destruição celular ao contato com uma fonte de calor. A lesão de destruição pode ser parcial, ou seja, camadas superficiais da pele, ou total, camadas mais profundas da pele. Queimadura de primeiro grau, de profundidade superficial, com aspectos de hiperemia, ou seja, vermelhidão, dor intensa, não forma cicatriz no local e descamam de 4 a 6 dias. Queimaduras de segundo grau, profundidade superficial, atingindo uma parte secundária da pele, que é a epiderme. Ocorre uma hiperemia, que é um vermelhidão, e formação de flictenas, que são bolhas róseas e úmidas. Dor intensa, deixa a formação de cicatriz no local, podendo ser transitória ou permanente. Descamam de 7 a 21 dias. Geralmente necessitam de desbridamento e antibiótico. Queimadura de terceiro grau. Atinge todas as camadas da pele, podendo atingir músculos e ossos. Possui aspecto de cor esbranquiçado ou necrose da pele, dos músculos e dos ossos. Ocorre formação de cicatriz permanente no local. Pode ocorrer perda óssea, amputação e necessidade de enxerto ósseo. Os procedimentos para as queimaduras contam com resfriamentos apenas para queimaduras de pequenas áreas de extensões. Banhar em água na temperatura ambiente, tendo como objetivo diminuir a dor e obter a cooperação da vítima para ajudá-la. Cobrir regiões queimadas com panos limpos e umedecidos, ou, se possível, papel alumínio. Proteger a vítima do frio, avaliar se houve perda de consciência, avaliar a extensão e profundidade da queimadura. Lembre-se, queimadura de corpo inteiro. Queimadura de segundo grau com mais de 20% de extensão corporal, ou queimaduras de terceiro grau com mais de 10% de extensão corporal, a vítima não deve ser mantida resfriada ou molhada. A vítima deve ser aquecida. Cobrir com uma manta seca, se possível, uma manta de alumínio. Ei, você está engasgado? Fique calmo, vou te ajudar. A obstrução de vias aéreas por corpo estranho, também conhecida como engasgo, é o processo pelo qual os objetos líquidos, semilíquidos e sólidos impedem a passagem do ar para os pulmões. Tudo bem? Tudo bem. Os sinais e sintomas são: agitação intensa sem capacidade de fazer um sinal de engasgo compreensível,
afonia, não consegue falar, apresenta rouquidão, dificuldade tanto para inspirar quanto para expirar, prostração, falta de ar, suor excessivo, cor azulada da face, conhecida como cianose facial. Procedimentos para o desengasgo em adultos e crianças. Informe a vítima que você irá ajudá-la, posicionando-se atrás da mesma. Com uma das mãos, localize a cicatriz umbilical. 2 dedos acima do umbigo da vítima ou 2 dedos abaixo do osso externo, apoie uma mão fechada com o polegar de encontro ao abdômen da vítima. Circundando a vítima com a outra mão livre, sobreponha sobre a mão que está em contato com o abdômen da vítima. Com o pé de apoio entre as pernas da vítima, apoie a sua cintura ao dorso da vítima, estabilizando-a e evitando a queda de ambos. Realize compressões fortes e eficazes no abdômen da vítima. Compressões para dentro e para cima, até que a vítima consiga expelir o corpo estranho que está engasgado. Atenção! Em obesos ou gestantes, realizar as compressões no osso externo. Procedimentos de desengasgo em bebês e lactentes. Posicione a vítima com a região da cabeça inclinada para baixo, com o tórax apoiado em um de seus antebraços, com a região chamada de calcanhar das mãos, entre os punhos. Realize 5 compressões entre as escápulas do bebê. Vire o bebê de barriga para cima, mantendo-o apoiado sobre o antebraço. Coloque 2 dedos no osso externo, abaixo da linha dos mamilos, e efetue 5 compressões. Repita o procedimento até a vítima voltar a chorar, que confirma o desengasgo. A crise convulsiva é uma alteração do sistema nervoso central, que se caracteriza por múltiplas descargas elétricas no cérebro, levando a vítima a contrações musculares e tremores. Pode apresentar 2 fases: fase tônica, que é uma rigidez, e a fase clônica, que são os tremores. Proteja a vítima. A prioridade é segurar a cabeça contra impactos. Não contenha os membros com espasmos musculares. Poderá causar lesões. Após a crise, lateralizar a vítima, evitando engasgo do vômito ou da saliva. Afrouxar as roupas e manter o local arejado, ou levá-la para um local aberto. Após recobrar a consciência, a vítima deve permanecer em repouso. Se necessário, encaminhar ao hospital. Síncope é um desmaio transitório. É a perda da consciência devido à falta de oxigênio no cérebro. Os principais sinais e sintomas são vômitos, palidez, suor excessivo, pele fria, náuseas, tonturas e visão turva. As principais condutas para uma vítima com sinais de síncope, estando ela em pé ou assentada, são arejar o ambiente ou levar a vítima para um ambiente aberto, afrouxar as roupas da vítima, não permitir aglomeração no local para não prejudicar a vítima. Se a vítima estiver em pé ou assentada, proteja contra quedas e mantenha a vítima assentada, com a cabeça entre as pernas, nivelada entre os joelhos. Realize suave pressão na região da nuca,
Pode soltar. pedindo que a vítima Levanta. tente erguer a cabeça. Solta. Isto Mais uma vez. ajudará a circular sangue, levando oxigênio até o cérebro. Devagar. Recomende à vítima não levantar imediatamente, permanecer de 10 a 15 minutos assentada. Se a vítima estiver deitada ao chão, lateralizar a vítima para evitar que a mesma se engasgue com os vômitos. Afrouxar as roupas e manter o local arejado. Elevar as pernas da vítima não mais que 20 graus, para aumentar o retorno de sangue até o cérebro, levando oxigênio. Recomende à vítima não levantar imediatamente. Aguardar de 15 a 30 minutos. Assentar primeiro para depois se levantar. Vítimas com lesões na cabeça por queda. Todas as vítimas de acidentes com alto impacto de força na cabeça devem ser tratadas como portadoras de trauma na coluna cervical, apresentando ou não sinais do trauma na coluna. Os principais sinais e sintomas de trauma na coluna são presença de deformação palpável ou visível na própria coluna, perda de sensibilidade ou mobilidade dos membros. No homem, após a lesão na cabeça, avaliar se existe priapismo, ou seja, ereção peniana. Avaliar a queixa de dor no pescoço ou na cabeça. Mantenha a cabeça imobilizada e alinhada. Aplique um colar cervical. Lateralize a vítima, pois, caso tenha vômitos, evitar o engasgo. Proteja a cabeça e a coluna da vítima durante a lateralização. Coloque a vítima imobilizada em uma prancha longa, antes de removê-la completamente. Transporte a vítima para um atendimento hospitalar que contenha um neurologista.